Na noite do casamento mais esperado do ano, uma presença inesperada paralisa todos os convidados. A ex-companheira do noivo, grávida, surge no salão com um olhar firme e um convite nas mãos. O que acontece nos minutos seguintes se transforma em um escândalo nacional transmitido ao vivo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. São Paulo respirava aquele calor úmido típico de dezembro, quando o asfalto parece derreter. Sob os pés o céu carrega nuvens pesadas, que ameaçam chuva, mas nunca caem. Na região dos jardins, entre mansões cercadas por muros altos e portões eletrônicos, havia um salão de festas que naquela noite se transformaria em palco de uma das histórias mais comentadas da elite paulistana. O espaço cristalino, como era conhecido, ostentava lustres de cristal importado, piso de mármore branco que refletia cada passo e jardins ornamentados com rosas brancas e vermelhas que perfumavam o ar com um aroma adocicado e intenso. Marina Albuquerque ajeitava pela 10ª vez o vestido de noiva diante do espelho do camarim reservado para ela. O tecido de renda francesa caía perfeitamente sobre seu corpo esguio, desenhando cada curva com elegância. Aos 32 anos, ela finalmente realizava o sonho que alimentava desde adolescente: casar-se com um homem bem-sucedido, admirado, desejado. Rodrigo Tavares não era apenas um empresário de prestígio. Ele era o empresário. Herdeiro de um império de tecnologia que se expandia por todo o país, Rodrigo tinha o rosto estampado em capas de revistas de negócios, era convidado para programas de televisão e tinha seu nome associado a investimentos milionários e projetos inovadores. Casar com ele significava mais do que amor. Significava pertencer a um mundo de poder, influência e reconhecimento. Marina sorriu para o reflexo, mas seus olhos traíam uma leve insegurança. Havia algo que a incomodava, como uma pedra no sapato que ela tentava ignorar. Nos últimos dias, Rodrigo andava distante, fechado em reuniões e telefonemas que ele encerrava abruptamente sempre que ela se aproximava. Quando questionado, ele respondia com beijos no rosto e palavras tranquilizadoras. Estava apenas nervoso com o casamento, dizia. Coisas de trabalho, nada demais. Marina acreditava porque queria acreditar, porque precisava acreditar. Do outro lado da cidade, em um apartamento modesto no bairro da Vila Mariana, Camila Ferreira segurava nas mãos um envelope branco e pesado. O papel era de qualidade superior, com relevo dourado e letras desenhadas em caligrafia refinada. Era um convite de casamento. O casamento de Rodrigo. Ela leu o nome dele impresso ali ao lado do nome de Marina e sentiu o coração apertar dentro do peito. Suas mãos tremiam levemente. A barriga de 6 meses de gestação pesava não apenas fisicamente, mas simbolicamente. Dentro dela crescia um bebê que Rodrigo se recusava a reconhecer publicamente. Um bebê que ele insistia em negar, mesmo sabendo que era dele. Camila havia conhecido Rodrigo 3 anos antes, em um evento corporativo onde ela trabalhava como relações públicas. Ele estava acompanhado, mas os olhares entre eles foram inevitáveis. Começaram a se encontrar discretamente. Jantares em restaurantes afastados, viagens a cidades vizinhas onde ninguém os conhecia, mensagens apaixonadas trocadas nas madrugadas. Rodrigo dizia que terminaria o relacionamento que tinha na época, que só precisava de tempo, que ela era a mulher que ele realmente amava. Camila acreditou porque estava apaixonada, porque confiava nas palavras dele, porque achava que o amor sempre vencia. Mas o tempo passou e Rodrigo não terminou nada. Ele apenas ficou melhor em esconder. E quando Camila descobriu que estava grávida, tudo mudou. As ligações de Rodrigo se tornaram raras, os encontros inexistentes. Ele passou a tratá-la com frieza, como se ela fosse um problema a ser resolvido. Ofereceu dinheiro, sugeriu que ela seguisse em frente sozinha. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha planos maiores, que ela deveria entender a posição dele. Camila sentiu o chão desabar sob seus pés. O homem que jurava amor eterno agora a tratava como um erro do passado. E então veio o convite.
enviado por correio, sem remetente identificado, mas ela sabia de onde tinha vindo. Alguém queria que ela estivesse lá. Alguém dentro da família de Rodrigo. Ela não sabia se era uma armadilha, um gesto de crueldade ou uma oportunidade de justiça. Mas, ao segurar aquele papel entre os dedos, Camila tomou uma decisão. Ela iria. Não para criar um escândalo, não para se vingar, mas para olhar nos olhos de Rodrigo e fazer uma pergunta simples. Por que ele escolheu fugir ao invés de enfrentar? O salão de festas começou a se encher de convidados por volta das 7 da noite. Empresários de terno impecável cumprimentavam uns aos outros com sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Mulheres vestidas em longos vestidos de festa caminhavam pelo salão como se desfilassem em uma passarela invisível. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês e canapés sofisticados. A decoração era deslumbrante. Arranjos florais monumentais ocupavam cada canto. Velas perfumadas criavam uma atmosfera intimista e uma orquestra ao vivo tocava músicas clássicas que embalavam conversas e risadas discretas. Rodrigo estava ao lado de seus padrinhos, trocando comentários sobre negócios e política. Aos 37 anos, ele tinha a postura de quem nasceu para liderar. Cabelos escuros penteados para trás, mandíbula marcada, olhos castanhos que transmitiam confiança e determinação. Vestia um smoking preto sob medida que realçava sua estrutura atlética. Ele sorria para os convidados, mas sua mente estava em outro lugar. Nos últimos dias, ele tinha recebido mensagens anônimas insinuando que algo poderia dar errado no casamento. Mensagens vagas, mas perturbadoras. Ele tentou rastreá-las, mas quem quer que fosse, era cuidadoso. Rodrigo não era homem de demonstrar medo, mas sentia uma inquietação crescente. A cerimônia começou pontualmente às 8 horas. Marina entrou no salão ao som de uma marcha nupcial tocada pela orquestra. Ela caminhava lentamente pelo tapete vermelho que atravessava o centro do salão, segurando um buquê de rosas brancas. O véu cobria parcialmente seu rosto, mas não escondia o sorriso emocionado. Todos os olhares se voltaram para ela. Flashes de câmeras profissionais capturaram cada passo. Rodrigo estava à frente, ao lado do celebrante, observando a noiva se aproximar. Seus olhos brilhavam, mas não apenas de emoção. Havia algo mais ali. Alívio, talvez. Como se tudo estivesse saindo conforme o planejado. A cerimônia foi linda. As juras foram feitas com vozes firmes e emocionadas. Os anéis foram trocados sob aplausos entusiasmados. O beijo selou a união diante de todos. Marina sentia que estava vivendo um sonho. Rodrigo sentia que tinha vencido mais uma etapa da vida. Mas enquanto os convidados se moviam para a área da recepção, ninguém notou uma figura discreta, observando de longe. Camila estava parada próxima à entrada lateral do salão, vestindo um longo vestido azul marinho que realçava sua barriga de gestante. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros. Ela não usava joias chamativas. Não queria atenção. Apenas queria estar ali. A recepção começou com animação. Os convidados se espalharam pelas mesas decoradas com toalhas de linho branco e arranjos de flores exuberantes. Garçons serviam pratos sofisticados, preparados por chefes renomados. Vinhos importados eram abertos e servidos em taças de cristal. A música ao vivo dava lugar a um DJ que começava a tocar músicas mais animadas. Casais se levantavam para dançar. Risadas ecoavam. Conversas se multiplicavam. Era a celebração perfeita de um casamento perfeito. Mas então, as portas principais do salão se abriram novamente, e Camila entrou. Seus passos eram lentos, mas decididos. Ela segurava a pequena bolsa de mão com força, como se aquilo fosse uma âncora. A barriga de 6 meses era impossível de ignorar. Seu vestido azul marinho era elegante, mas simples. Ela não tinha joias extravagantes, nem maquiagem exagerada. Sua presença era discreta, mas impactante. E à medida que avançava pelo salão, os olhares começaram a se voltar para ela. Primeiro alguns curiosos, depois mais pessoas. E então o silêncio começou a se espalhar como ondas em um lago tranquilo. Marina foi a primeira a perceber.
Ela estava conversando com algumas amigas quando notou o burburinho crescente. Virou-se e viu Camila. Não a conhecia pessoalmente, mas algo naquela presença a incomodou. Marina franziu a testa e procurou Rodrigo com os olhos. Ele estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de investidores. Ainda não tinha visto. Camila parou no centro do salão. Seu coração batia descompassado. Ela não sabia exatamente o que faria ali. Não tinha um plano elaborado. Apenas queria que Rodrigo a visse. Que soubesse que ela não desapareceria. Que o filho dele existia e merecia reconhecimento. Ela respirou fundo e continuou caminhando em direção à mesa principal, onde Marina estava sentada. Foi então que Rodrigo a viu. Seus olhos se arregalaram. O sangue pareceu gelar em suas veias. Ele largou a taça de vinho que segurava, que quase caiu ao chão antes que alguém a pegasse. Atravessou o salão em passadas rápidas, tentando interceptar Camila antes que ela chegasse muito perto de Marina. Mas era tarde. Todos já tinham visto. Todos estavam olhando. Rodrigo chegou até Camila e a segurou pelo braço com firmeza, mas sem violência. Sua voz era baixa, mas repleta de tensão. — O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Camila olhou nos olhos dele e respondeu com voz calma, mas trêmula. — Eu recebi um convite. Rodrigo apertou os lábios. — Isso é impossível. — Você não deveria estar aqui. Camila mostrou o envelope que trazia na bolsa. Ele pegou o convite e viu que era legítimo. Alguém realmente tinha enviado para ela. Mas quem? Marina se aproximou. Sua expressão era uma mistura de confusão e irritação. — Rodrigo, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Rodrigo tentou explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Marina olhou para Camila e então para a barriga dela. A ficha caiu. Os olhos de Marina se arregalaram. Seus lábios tremeram. Ela olhou para Rodrigo como se estivesse vendo um estranho. — Você não me contou sobre isso, disse ela com voz engasgada. Rodrigo tentou pegá-la pela mão, mas Marina se afastou. — Não, ela sussurrou. — Não me toca agora. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. 300 pares de olhos observavam a cena com uma mistura de choque, curiosidade e desconforto. Algumas pessoas tiravam os celulares dos bolsos, gravando tudo. Outras sussurravam entre si. Um grupo de mulheres mais velhas balançava a cabeça desaprovadoras. Homens de negócios se entreolhavam, calculando como aquilo afetaria a reputação de Rodrigo. Camila sentiu as pernas tremerem. Ela não queria aquilo. Não queria ser o centro das atenções. Não queria destruir o casamento de ninguém. Ela só queria que Rodrigo assumisse a responsabilidade. Mas agora, diante de todos aqueles olhares julgadores, ela se sentia pequena e vulnerável. — Marina, eu não vim aqui para causar problemas, disse Camila com voz trêmula. Eu só preciso que ele reconheça o filho que está aqui. Ela colocou a mão sobre a barriga. Ele sabe que é dele. Ele sempre soube. Rodrigo ergueu as mãos como se quisesse acalmar a situação. — Isso é um mal-entendido, disse ele em voz alta, direcionando-se aos convidados. Essa mulher está confusa. Ela está tentando me envolver em algo que não tenho nada a ver. Camila sentiu a raiva subir. — Confusa? Você está me chamando de confusa? Rodrigo, você prometeu que ficaria ao meu lado. Você me disse que me amava. E agora está me chamando de confusa na frente de todos? Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Ela virou-se para Rodrigo. Você me traiu? A voz dela era um sussurro doloroso. Rodrigo balançou a cabeça. Não, Marina, isso é tudo mentira. Ela está tentando me extorquir. Eu nunca tive nada com ela. Camila deu um passo à frente. Mentira? Você quer que eu mostre as mensagens, as fotos, as provas de tudo que vivemos juntos? O clima no salão mudou completamente. Não era mais uma celebração, era um julgamento público. Rodrigo sentia o controle escapando de suas mãos. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos convidados. Alguns demonstravam pena, outros repulsa. Alguns apenas assistiam, fascinados pelo drama. Marina estava imóvel, como uma estátua de mármore, tentando processar tudo o que estava acontecendo. De repente, uma voz firme cortou o silêncio. Foi um homem de uns 50 anos, vestido de terno cinza
que se levantou de uma das mesas laterais. Ele tinha cabelos grisalhos e uma postura imponente. Rodrigo, talvez seja a hora de você contar a verdade. Rodrigo virou-se para o homem com expressão furiosa. Tio Henrique, isso não é da sua conta. O homem deu um passo à frente. É sim da minha conta. Eu enviei o convite para ela. Eu achei que você merecia enfrentar as consequências dos seus atos. Na frente de todos, o salão explodiu em murmúrios. Marina levou a mão à boca, chocada. Camila olhou para Henrique, surpresa. Rodrigo cerrou os punhos. Você fez o quê? Henrique cruzou os braços. Eu cansei de ver você mentir, manipular, fugir das responsabilidades. Você é um covarde, Rodrigo. E hoje todos vão ver isso. Rodrigo avançou na direção de Henrique, mas foi contido por um dos padrinhos. Marina começou a chorar silenciosamente. Camila sentiu uma dor súbita no baixo ventre. Ela gemeu e levou a mão à barriga. Alguém notou e gritou. Ela está passando mal. Chamem uma ambulância. As pessoas se moveram rapidamente. Algumas mulheres se aproximaram de Camila, ajudando-a a sentar em uma cadeira próxima. Ela respirava com dificuldade. As dores vinham em ondas. Ela segurou a mão de uma das mulheres e sussurrou. Por favor, meu bebê. Eu não posso perder meu bebê. Marina observava tudo de longe, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Seu casamento perfeito tinha se transformado em um pesadelo. Rodrigo estava ao lado de Henrique, discutindo acaloradamente, enquanto os convidados começavam a se dispersar. Alguns saíam do salão, outros permaneciam, hipnotizados pelo drama. As câmeras continuavam gravando. As redes sociais já começavam a repercutir. Hashtags eram criadas, comentários se multiplicavam. A queda tinha começado. E enquanto os paramédicos chegavam para socorrer Camila, o salão de festas, que deveria ter sido palco de um final feliz, se tornava cenário de verdades expostas, mentiras desfeitas e destinos completamente transformados. A ambulância cortava as ruas de São Paulo, com sirenes ecoando pela noite quente de dezembro. Dentro do veículo, Camila estava deitada na maca, conectada a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais e os batimentos cardíacos do bebê. Um paramédico segurava sua mão, falando em tom tranquilizador, enquanto o outro checava a pressão arterial. Respire fundo, ele dizia. Você vai ficar bem. O bebê está reagindo bem. Camila fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Ela não chorava apenas pela dor física. Chorava pela humilhação, pela tristeza, pela sensação de estar completamente sozinha naquele momento. Do lado de fora da ambulância, a cidade pulsava com sua energia característica. Carros buzinavam, pedestres caminhavam pelas calçadas iluminadas, bares e restaurantes estavam cheios de gente rindo e conversando. A vida continuava normalmente para todos, exceto para Camila. Para ela, o mundo tinha desabado em questão de minutos. Ela pensava em Rodrigo. Lembrava do olhar dele quando a viu no salão. Não era surpresa. Era pânico. Medo de ser exposto. Medo de perder tudo o que tinha construído. Ele nunca se preocupou comigo, pensou Camila com amargura. Ele só se preocupava com a própria imagem. A ambulância chegou ao Hospital Sírio-Libanês, um dos mais conceituados de São Paulo. Camila foi rapidamente transferida para uma maca hospitalar e levada para o setor de emergência obstétrica. Médicos e enfermeiros se moviam com eficiência, fazendo perguntas sobre seu estado, histórico médico e os sintomas que estava sentindo. Ela respondia com voz fraca, tentando se manter calma. Uma médica de cabelos presos em um coque apertado examinou Camila com cuidado. Você teve um estresse emocional muito intenso, disse ela com seriedade. Isso provocou contrações, mas o bebê está estável por enquanto. Vamos manter você em observação essa noite. Precisa descansar. Camila assentiu, aliviada. Enquanto isso, de volta ao espaço cristalino, o salão de festas tinha se transformado em um campo de batalha silencioso. A maioria dos convidados havia deixado o local, mas ainda restavam algumas pessoas. Marina estava sentada em uma das cadeiras do camarim, com o vestido de noiva amassado e a maquiagem borrada pelas lágrimas.
Suas damas de honra tentavam consolá-la, mas as palavras soavam vazias. Como ela poderia ser consolada? Seu casamento tinha sido destruído antes mesmo de começar. Tudo o que ela sonhara se despedaçara diante de centenas de testemunhas. Rodrigo estava em uma sala lateral, cercado por alguns amigos próximos e membros de sua diretoria. Todos tinham expressões sérias. Um deles, um advogado de cabelos grisalhos chamado Augusto Vargas, falava em tom firme. Rodrigo, isso vai virar um escândalo nacional. As filmagens já estão nas redes sociais. Você precisa fazer um comunicado oficial. Controlar a narrativa antes que seja tarde demais. Rodrigo passava as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Eu não fiz nada de errado. Ela veio aqui para me destruir. Augusto balançou a cabeça. Não importa o que você acha. Importa o que as pessoas vão pensar. E agora, elas estão pensando que você é um homem que abandonou uma mulher grávida. Do outro lado da sala, Henrique Tavares observava tudo em silêncio. Ele era o tio de Rodrigo, irmão mais velho de seu pai. Henrique tinha sido contra os métodos de Rodrigo desde o início. Ele via no sobrinho uma versão distorcida do irmão que havia falecido anos atrás. O pai de Rodrigo, Ricardo Tavares, tinha construído o império da família com trabalho honesto e valores sólidos. Mas quando faleceu inesperadamente de um problema cardíaco, Rodrigo assumiu os negócios e começou a mudar as regras. Ele era ambicioso, calculista e, segundo Henrique, sem escrúpulos. Por isso, quando Henrique descobriu sobre Camila através de uma funcionária que trabalhava na empresa, ele decidiu agir, não para destruir Rodrigo, mas para forçá-lo a fazer o que era certo. Henrique se levantou e caminhou até Rodrigo. Os amigos de Rodrigo se afastaram, dando espaço. Você sabe que eu não fiz isso por maldade, disse Henrique com voz calma. Fiz porque você precisa encarar a realidade. Rodrigo olhou para o tio com raiva contida. Você destruiu minha reputação. Henrique cruzou os braços. Não, Rodrigo. Você destruiu sua própria reputação quando escolheu mentir, manipular e fugir das consequências. Eu só trouxe isso à luz. Rodrigo cerrou os punhos. Você não tinha o direito. Henrique deu um passo à frente. Eu tinha o dever. Como seu tio, como alguém que conheceu seu pai e sabe o quanto ele ficaria desapontado com o homem que você se tornou. A tensão entre os dois era palpável. Os outros homens na sala permaneciam em silêncio, observando. Rodrigo sabia que Henrique tinha razão em parte, mas seu orgulho não permitia que admitisse isso. Ele virou as costas e saiu da sala, deixando todos para trás. Caminhou pelos corredores do salão até encontrar uma saída lateral que dava para um jardim externo. O ar fresco da noite bateu em seu rosto. Ele se apoiou em uma das colunas de mármore e deixou o corpo relaxar. Pela primeira vez naquela noite, Rodrigo permitiu que os pensamentos fluíssem sem filtros. Ele lembrou de Camila, dos primeiros encontros, das conversas que duravam horas, do jeito que ela ria, da forma como o olhava, como se ele fosse especial. Rodrigo tinha se apaixonado por ela, mas nunca admitiu isso para si mesmo, porque admitir significava vulnerabilidade, e ele não podia se dar ao luxo de ser vulnerável. Sua posição exigia força, controle, racionalidade. Quando Camila engravidou, ele entrou em pânico. Não estava preparado para ser pai. Não queria que aquilo atrapalhasse seus planos. Então, escolheu o caminho mais fácil. Negar. Fingir que nada tinha acontecido. Seguir em frente. Mas agora, naquele jardim vazio, sob a luz das estrelas de São Paulo, Rodrigo se perguntava se tinha feito a escolha certa. Dentro do camarim, Marina finalmente pediu para ficar sozinha. As amigas saíram relutantes, deixando-a em meio ao silêncio. Ela olhou para o espelho e viu uma mulher que não reconhecia. O vestido de noiva que deveria simbolizar um novo começo, agora parecia uma fantasia cruel. Ela arrancou o véu com um movimento brusco e o jogou no chão. As lágrimas voltaram a cair. Marina não sabia o que sentia. Raiva, tristeza, traição, tudo ao mesmo tempo. Ela tinha construído toda a sua vida ao redor da ideia de ser a esposa de Rodrigo Tavares, e agora essa identidade estava despedaçada.
Marina pegou o celular e viu centenas de notificações, mensagens de amigos, conhecidos, até de pessoas que mal conhecia. Alguns ofereciam apoio, outros apenas queriam saber os detalhes. Ela abriu as redes sociais e viu que era tendência nacional. Hashtags como casamento interrompido e escândalo Tavares estavam entre os assuntos mais comentados do país. Vídeos da cena no salão tinham milhões de visualizações. Comentários se dividiam entre apoio a Camila e críticas ferozes a Rodrigo. Marina fechou o aplicativo, incapaz de continuar lendo. Sua vida privada tinha se tornado entretenimento público. Do outro lado da cidade, no hospital, Camila finalmente conseguiu descansar. A médica tinha prescrito um sedativo leve para ajudá-la a relaxar. O bebê estava bem, não havia sinais de trabalho de parto prematuro. Ela só precisava de repouso e tranquilidade. Mas como encontrar tranquilidade depois do que aconteceu? Camila olhou para o teto branco do quarto hospitalar e sentiu um misto de vergonha e alívio. Vergonha por ter exposto tudo daquela forma. Alívio por finalmente ter dito a verdade. Ela pensou no bebê que crescia dentro dela. Um menino, segundo o ultrassom. Ela já tinha escolhido o nome, Gabriel. Significava homem de Deus ou mensageiro de Deus. Camila não era particularmente religiosa, mas gostava da força que o nome transmitia. Gabriel seria forte. Ele teria que ser, porque o pai dele era um covarde, e a mãe dele teria que ser forte o suficiente pelos dois. Camila acariciou a barriga devagar e sussurrou: "Eu vou cuidar de você, meu amor. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui." Na madrugada daquele sábado, as notícias sobre o escândalo já tinham se espalhado por todo o Brasil. Sites de fofoca publicavam matérias sensacionalistas. Programas de televisão começavam a preparar debates sobre relacionamentos, traição e responsabilidade. Influenciadores digitais davam suas opiniões. Memes eram criados e compartilhados. A história de Rodrigo, Marina e Camila se tornava parte do imaginário coletivo. E quanto mais o assunto era comentado, mais a pressão sobre Rodrigo aumentava. No domingo de manhã, Rodrigo acordou em seu apartamento de cobertura na região da Faria Lima. Ele mal tinha dormido. Os olhos estavam inchados, a cabeça latejava. Ele pegou o celular e viu 238 ligações perdidas. Mensagens de texto se acumulavam. E-mails enchiam sua caixa de entrada. Ele ignorou tudo e foi até a varanda. Lá de cima, São Paulo se estendia como um mar de concreto e vidro. A cidade que o tinha aplaudido, agora o julgava. Rodrigo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, medo. Não medo de consequências legais ou financeiras, mas medo de perder quem ele era, ou quem achava que era. Enquanto isso, Marina estava na casa dos pais, uma mansão em Alphaville. Ela tinha passado a noite chorando no ombro da mãe, uma mulher elegante de 60 anos chamada Helena. Helena sempre tinha achado Rodrigo perfeito demais para ser verdade, mas nunca disse nada porque via a felicidade da filha. Agora, segurando Marina entre os braços, Helena sentia uma mistura de raiva e tristeza. Como aquele homem tinha ousado fazer isso com sua filha? O pai de Marina, Carlos Albuquerque, um empresário aposentado, caminhava de um lado para o outro na sala. Ele estava furioso. "Vou processar aquele desgraçado", disse ele em voz alta. "Ele vai pagar por ter humilhado minha filha dessa forma." Marina levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. "Não, pai. Não vai resolver nada." Carlos parou e olhou para a filha. "Marina, você não pode deixar isso passar. Ele merece sofrer as consequências." Marina balançou a cabeça. "Eu sei, mas eu não quero me envolver em mais escândalos. Eu só quero que isso acabe." Mas não ia acabar tão cedo. Na segunda-feira de manhã, as ações da empresa de Rodrigo, a Tavares Tech, despencaram na bolsa de valores. Investidores começaram a vender suas participações, preocupados com a imagem pública do CEO. Clientes corporativos enviaram cartas questionando a parceria. Membros do conselho administrativo convocaram uma reunião de emergência. Rodrigo chegou à sede da empresa vestindo um terno escuro, óculos de sol cobrindo os olhos cansados. Jornalistas o aguardavam na entrada, gritando perguntas.
Senhor Tavares, é verdade que abandonou uma mulher grávida? Vai reconhecer a paternidade? O que Marina pensa sobre tudo isso? Rodrigo ignorou todas as perguntas e entrou rapidamente no edifício. Na sala de reuniões, 10 executivos o esperavam. A atmosfera era gélida. Rodrigo se sentou na cabeceira da mesa e tentou manter a postura confiante. Senhores, eu sei que a situação é delicada, mas podemos superá-la. Um dos executivos, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia Mendes, o interrompeu. Rodrigo, não se trata apenas de superar. Sua conduta pessoal afetou diretamente a imagem da empresa. Precisamos de ações concretas. Rodrigo respirou fundo. Estou disposto a fazer o que for necessário. Outro executivo, um homem de 50 anos chamado Fernando Costa, cruzou os braços. Isso inclui reconhecer a paternidade? Rodrigo hesitou. É complicado. Fernando bateu a mão na mesa. Não, Rodrigo. É simples. Ou você assume a responsabilidade, ou você sai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo olhou ao redor da mesa e percebeu que não tinha aliados ali. Todos estavam contra ele, não porque se importavam com Camila ou com o bebê, mas porque se importavam com lucros, reputação e estabilidade. Rodrigo estava se tornando um problema, e problemas precisavam ser eliminados. Ele se levantou lentamente. Vou pensar sobre isso, disse ele com voz controlada, e saiu da sala. Enquanto caminhava pelos corredores da própria empresa, Rodrigo sentia o peso dos olhares. Funcionários sussurravam quando ele passava. Secretárias desviavam os olhos. Ninguém o cumprimentava mais com sorrisos. Ele tinha se tornado um pária. Rodrigo entrou em seu escritório e fechou a porta. Sentou-se na cadeira de couro e olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade continuava se movendo. Pessoas trabalhando, vivendo, seguindo. Em frente. E ele ali, preso em uma teia que ele mesmo tinha tecido. Naquela mesma tarde, Camila recebeu alta do hospital. A médica recomendou repouso absoluto por alguns dias e monitoramento constante. Uma amiga de Camila, chamada Jéssica, foi buscá-la. Jéssica era assistente social e tinha sido a primeira pessoa a quem Camila contou sobre a gravidez. Ela sempre ofereceu apoio incondicional. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, Jéssica perguntou: Como você está se sentindo? Camila olhou pela janela, exausta. Jéssica assentiu. Você precisa descansar, esquecer tudo isso por alguns dias. Camila deu um sorriso triste. Como eu? Vou esquecer? Está em todos os lugares. Era verdade. O caso tinha virado uma comoção nacional. Programas de televisão discutiam o tema. Advogados eram convidados para dar suas opiniões. Psicólogos falavam sobre os impactos emocionais de situações como aquela. Camila tinha se tornado símbolo de algo maior. Uma representação de todas as mulheres que foram abandonadas, desacreditadas, humilhadas. Mensagens de apoio chegavam às centenas. Mulheres desconhecidas compartilhavam suas próprias histórias. Ofereciam ajuda, suporte emocional, até ajuda financeira. Camila ficava tocada e, ao mesmo tempo, sobrecarregada. Ela nunca quis ser um símbolo. Ela só queria ser mãe em paz. Naquela noite, Rodrigo recebeu uma ligação. Era Henrique. Rodrigo hesitou, mas atendeu. O que você quer, tio? A voz de Henrique era calma. Quero conversar com você. Pessoalmente. Rodrigo suspirou. Não tenho nada para falar. Henrique insistiu. Eu sei de coisas que você não sabe. Coisas sobre Camila, sobre o convite, sobre tudo. Rodrigo sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Henrique respondeu. Encontre-se comigo amanhã, no escritório do seu pai. Lá eu te conto tudo. Rodrigo desligou o telefone, confuso. O que mais Henrique sabia e por que ele tinha escolhido revelar agora? Rodrigo sabia que não poderia ignorar o convite. Havia segredos ainda escondidos, e ele precisava descobrir quais eram antes que mais bombas explodissem. O antigo escritório de Ricardo Tavares ficava no 8º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. Rodrigo não entrava ali desde o falecimento do pai, 5 anos atrás. O lugar tinha sido mantido intacto, como uma cápsula do tempo.
As prateleiras ainda exibiam livros de gestão e economia. A mesa de mogno conservava a mesma disposição de objetos: um porta-canetas de bronze, um relógio antigo parado no tempo e uma fotografia emoldurada da família. Rodrigo olhou para aquela foto. Ele tinha 16 anos, quando foi tirada. O pai sorria orgulhoso ao lado da esposa e do filho único. Tempos mais simples, tempos mais honestos. Henrique já estava esperando, sentado em uma das poltronas de couro. Ele vestia um terno cinza discreto e segurava uma pasta marrom de documentos. Quando Rodrigo entrou, Henrique se levantou e estendeu a mão. Rodrigo hesitou, mas apertou. Os dois se sentaram, um de frente para o outro, com a mesa de Ricardo entre eles. Rodrigo cruzou os braços. Então, o que você quer me dizer? Henrique abriu a pasta e retirou alguns papéis. Antes de tudo, preciso que você entenda que eu não fiz aquilo para te prejudicar. Rodrigo deu um riso sarcástico. Você destruiu meu casamento e minha reputação na frente de 300 pessoas. Como isso não é me prejudicar? Henrique manteve a calma. Eu destruí uma farsa, Rodrigo. Seu casamento estava construído sobre mentiras. Marina não sabia sobre Camila. Camila não sabia sobre Marina. Você manipulou as duas. E quando eu descobri, decidi que era hora de você enfrentar a verdade. Rodrigo bateu a mão na mesa. Você não tinha direito de fazer isso. Henrique se inclinou para a frente. Eu tinha o dever, como irmão do seu pai, como alguém que prometeu cuidar de você quando ele se foi. E eu falhei, porque eu deixei você se tornar alguém que seu pai não reconheceria. As palavras atingiram Rodrigo como um soco. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar o tio. Henrique continuou. Seu pai construiu esse império com integridade. Ele tratava funcionários com respeito. Ele honrava compromissos. Ele nunca mentia. E quando ele faleceu, você herdou tudo isso. Mas, ao invés de continuar o legado dele, você decidiu que podia fazer as coisas do seu jeito. Rodrigo respirou fundo. Eu fiz o que era necessário para crescer, para expandir os negócios. Henrique balançou a cabeça. Não. Você fez o que era conveniente. E agora está pagando o preço. Henrique empurrou os papéis pela mesa. Rodrigo pegou e começou a ler. Eram mensagens impressas, trocas de e-mails, conversas extraídas de aplicativos, todas entre Rodrigo e Camila. Declarações de amor, promessas de futuro juntos, planos de viagens. E depois, quando Camila engravidou, as mensagens mudavam de tom. Rodrigo oferecendo dinheiro, sugerindo que ela seguisse sozinha, pedindo que ela não contasse para ninguém. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Como você conseguiu isso? Henrique cruzou as mãos. Camila me procurou. Há 3 meses. Ela estava desesperada. Você tinha sumido completamente da vida dela. Ela precisava de ajuda. Não apenas financeira, mas emocional. Ela estava sozinha, grávida, assustada, e ela tinha ouvido falar de mim através de uma funcionária da empresa. Rodrigo franziu a testa. Funcionária? Henrique assentiu. Beatriz Soares. Ela trabalha no Departamento de Recursos Humanos. Foi colega de faculdade de Camila. Quando Beatriz soube da situação, ela me contou. E eu decidi intervir. Rodrigo se levantou bruscamente. Então foi você quem armou tudo isso. Você planejou humilhar-me publicamente. Henrique também se levantou. Não, Rodrigo. Eu planejei fazer você encarar as consequências dos seus atos. Mas a humilhação foi sua escolha. Você poderia ter assumido a paternidade meses atrás. Poderia ter terminado com Marina honestamente. Poderia ter sido um homem. Mas você escolheu mentir. Então, eu forcei a verdade a aparecer. Rodrigo apertou os punhos. Você não é meu juiz. Henrique deu um passo à frente. Não. Mas sou o guardião do legado do seu pai. E eu não vou deixar você destruir tudo o que ele construiu. O silêncio se instalou entre os dois. Rodrigo se sentia encurralado, exposto. Ele olhou novamente para a foto na mesa. O pai sorria. Para ele, congelado naquele momento de felicidade. Rodrigo se lembrava das conversas que tinham, das lições sobre responsabilidade, caráter, honra, coisas que ele tinha esquecido ao longo dos anos.
coisas que agora pesavam sobre ele como uma montanha. Henrique voltou a sentar. Rodrigo, ainda há tempo de consertar isso. Você pode reconhecer a paternidade, pode pedir desculpas publicamente, pode reconstruir sua imagem, mas precisa começar sendo honesto. Rodrigo se virou. E se eu não quiser? Henrique olhou fixamente para ele. Então você vai perder tudo. A empresa, a reputação e a única chance de ser o homem que seu pai queria que você fosse. Rodrigo saiu do escritório sem dizer mais nada. Desceu pelo elevador em silêncio, saiu do edifício e caminhou pelas ruas da Paulista. A avenida estava movimentada como sempre. Pessoas caminhavam apressadas, carros buzinavam, vendedores ambulantes gritavam ofertas. A vida continuava. Mas para Rodrigo, tudo parecia distante, como se ele estivesse assistindo a um filme. Ele entrou em um café pequeno, pediu um expresso e sentou em uma mesa próxima à janela. Ficou ali por horas, observando as pessoas passarem, pensando em tudo que tinha perdido e em tudo que ainda poderia perder. Enquanto isso, Camila estava em casa, seguindo as recomendações médicas de repouso. Jéssica tinha ficado com ela nos últimos dias, cuidando das tarefas domésticas e garantindo que ela se alimentasse bem. Camila passava os dias deitada no sofá, assistindo televisão sem realmente prestar atenção. Sua mente estava em outro lugar. Ela pensava em Gabriel, pensava em como seria criar um filho sozinha, pensava nas dificuldades financeiras que enfrentaria, pensava em Rodrigo e se sentia uma mistura de raiva, tristeza e algo que ela não queria admitir: saudade. Ela ainda amava Rodrigo, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que ele a tinha abandonado. O coração não segue a lógica, e o dela insistia em lembrar dos momentos bons, das risadas, dos abraços, das promessas. Camila sabia que precisava superar isso, mas era difícil, muito difícil. Ela colocou a mão sobre a barriga e sentiu Gabriel se mexer. Um chute suave, mas perceptível. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Pelo menos temos um ao outro, sussurrou para o bebê. E isso vai ter que ser suficiente. Do outro lado da cidade, Marina estava lidando com as consequências do escândalo de maneira diferente. Ela não chorava mais. As lágrimas tinham secado, dando lugar a uma determinação fria. Marina decidiu que não seria vista como vítima. Ela não se esconderia. Ela não deixaria que aquilo a definisse. Então, na quarta-feira daquela semana, Marina deu uma entrevista exclusiva para um dos maiores programas de televisão do país. Ela se vestiu com elegância, um conjunto de alfaiataria bege, cabelos presos em um coque impecável, maquiagem discreta, mas perfeita. Ela se sentou no sofá do estúdio, diante das câmeras e de milhões de telespectadores, e contou sua versão da história. A apresentadora, uma jornalista experiente chamada Luciana Barros, conduziu a entrevista com sensibilidade. Marina, como você se sentiu quando viu aquela mulher entrar no salão? Marina respirou fundo. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu não sabia de nada. Rodrigo nunca mencionou. Ele me fez acreditar que estava construindo um futuro comigo. E descobrir que tudo era mentira, na frente de todos, foi devastador. Luciana assentiu. Você já conversou com Rodrigo depois daquele dia? Marina balançou a cabeça. Não, e não pretendo. Ele me ligou várias vezes, mandou mensagens, mas eu bloqueei todos os contatos. Não tenho nada para falar com ele. Luciana continuou. E sobre a outra mulher, Camila? Você tem algum sentimento em relação a ela? Marina hesitou. Eu não guardo raiva dela. Ela também foi enganada. Ela também foi manipulada por Rodrigo. Nós duas fomos vítimas do mesmo homem. Mas eu preciso processar tudo isso sozinha. Não consigo pensar nela sem lembrar daquela noite. As palavras de Marina eram medidas, controladas. Ela estava mantendo a compostura. Mas dentro dela, uma tempestade de emoções ainda devastava. A entrevista repercutiu instantaneamente. Redes sociais explodiram com comentários de apoio. Hashtags como Força Marina e Mulheres Unidas se tornaram tendência. Marina era vista agora não como uma noiva abandonada,
mas como uma mulher forte que se recusava a ser definida pela traição de um homem. Ela recebeu convites para palestras, campanhas publicitárias, até propostas de livros. Marina estava se transformando em uma figura pública, e ela estava decidida a usar isso a seu favor. Rodrigo assistiu à entrevista sozinho em seu apartamento. Cada palavra de Marina era uma facada. Ele via a força dela, a dignidade, e se sentia pequeno em comparação. Rodrigo pegou o celular e digitou uma mensagem para Marina. Eu sinto muito. Por favor, me dê uma chance de explicar. Ele sabia que ela não responderia, e não respondeu. Rodrigo jogou o celular no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Ele tinha perdido Marina. Ele tinha perdido o respeito dos colegas. Ele estava perdendo a empresa. E ele ainda não tinha tomado nenhuma atitude em relação a Camila e ao bebê. Na sexta-feira daquela semana, Rodrigo recebeu uma notificação oficial. Era uma intimação judicial. Camila estava processando-o por reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. O advogado dela, um homem chamado Marcelo Duarte, tinha preparado um caso sólido. Havia provas de DNA que poderiam ser solicitadas. Havia mensagens trocadas entre eles. Havia testemunhas que podiam confirmar o relacionamento. Rodrigo sabia que não tinha como fugir. A justiça estava batendo à porta. Ele agendou uma reunião com Augusto Vargas, seu advogado pessoal. Os dois se encontraram no escritório de Augusto, uma sala moderna com vista para a cidade. Augusto foi direto ao ponto. Rodrigo, você pode contestar, mas vai perder. As evidências são sólidas. Meu conselho é que você reconheça a paternidade voluntariamente. Isso vai pesar a seu favor, tanto no processo quanto na opinião pública. Rodrigo passou as mãos pelo rosto. Se eu reconhecer, estou admitindo tudo. Augusto assentiu. Sim, mas negar agora só vai piorar as coisas. Você já perdeu a batalha da imagem. Agora precisa minimizar os danos. Rodrigo saiu do escritório de Augusto com uma decisão a tomar. Ele dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo, passou pela Faria Lima, pela Berrini, pela Marginal, atravessou pontes, entrou em túneis, subiu viadutos. A cidade era um labirinto e ele estava perdido nele. Finalmente parou em um mirante no Alto de Pinheiros. Saiu do carro e ficou olhando para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia até onde os olhos alcançavam. Milhões de pessoas vivendo suas vidas. Milhões de histórias acontecendo ao mesmo tempo. E ali estava ele, um homem que tinha tudo e agora estava à beira de perder tudo. Rodrigo pegou o celular e discou um número. Era o número de Camila. Ele não tinha ligado desde o dia do casamento. Não sabia se ela atenderia. O telefone tocou uma vez, 2, 3. Ele quase desligou quando ouviu a voz dela. Alô? A voz era cansada, mas firme. Rodrigo engoliu seco. Camila, sou eu. Houve uma pausa. Eu sei, disse ela. O que você quer? Rodrigo respirou fundo. Eu quero conversar. Pessoalmente. Camila hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Rodrigo insistiu. Por favor, eu preciso falar com você. Camila suspirou. Está bem, mas tem que ser em um lugar público e eu vou levar Jéssica comigo. Eles marcaram para o dia seguinte, sábado, em um café na região do Itaim Bibi. Rodrigo chegou cedo. Escolheu uma mesa no canto, longe das janelas. Ele estava nervoso. Não sabia o que diria, não sabia como começar. Camila chegou pontualmente acompanhada de Jéssica. Ela vestia um vestido simples de malha cinza e tênis brancos. A barriga estava ainda mais evidente. Rodrigo se levantou quando as viu. Camila se sentou à sua frente enquanto Jéssica ficou em uma mesa próxima, observando. Rodrigo, começou. Obrigado por vir. Camila cruzou os braços. Não vim aqui para ouvir desculpas vazias, Rodrigo. Se você quer falar, fale logo. Rodrigo assentiu. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que te machuquei. Eu sei que fui covarde. E eu sinto muito. Camila deu um riso amargo. Você sente muito? Você me abandonou grávida. Me ignorou por meses. Me chamou de mentirosa na frente de centenas de pessoas. E agora você sente muito? Rodrigo abaixou a cabeça. Eu estava com medo de assumir a responsabilidade, com medo de ser pai, com medo de perder o controle da
Minha vida. Camila se inclinou para a frente. E você acha que eu não estava com medo? Você acha que descobrir que estava grávida foi fácil para mim? Que ser abandonada pelo pai do meu filho foi fácil? Você não pensou em mim, Rodrigo. Você só pensou em você. Rodrigo sentiu as lágrimas subirem. Você está certa, e eu não tenho desculpas, mas eu quero tentar consertar. Eu quero reconhecer o bebê, quero ajudar, quero estar presente. Camila o encarou fixamente. Por que agora? Porque você foi pego, porque sua reputação está destruída? Porque você precisa salvar a cara? Rodrigo hesitou. Não, porque eu percebi que eu estava errado. E porque meu pai ficaria decepcionado comigo se soubesse o que eu fiz? Camila sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Ela limpou o rosto com as mãos. Eu não confio em você, Rodrigo. Não sei se um dia vou confiar de novo. Mas eu não vou impedir que você conheça seu filho, porque ele merece ter um pai, mesmo que esse pai seja você. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa. Camila olhou para a mão dele, hesitante. Depois de um momento, ela pegou. O aperto foi breve, mas significativo. Era um começo. Frágil, incerto, mas um começo. Os meses que se seguiram àquele encontro no café foram de transformação profunda para todos os envolvidos. Rodrigo cumpriu sua palavra. Ele reconheceu a paternidade de Gabriel publicamente, através de uma entrevista coletiva, onde leu um comunicado preparado com cuidado. Sua voz tremia ao admitir os erros. Ele pediu desculpas a Camila, a Marina e a todos que tinham sido afetados por suas escolhas. Não foi fácil. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma carregasse o peso de anos de mentiras. Mas ele falou, e o país inteiro assistiu. A reação foi mista. Parte do público o aplaudiu pela coragem de assumir a responsabilidade. Outra parte permaneceu cética, acreditando que ele estava apenas tentando salvar o que restava de sua reputação. Jornalistas dissecavam cada palavra do comunicado, especialistas em relações públicas analisavam sua linguagem corporal. Psicólogos davam opiniões sobre sua sinceridade. Mas, independentemente das opiniões, uma coisa era certa. Rodrigo Tavares não era mais o homem intocável que costumava ser. Ele tinha se tornado humano aos olhos de todos. Falho, imperfeito, real. A empresa enfrentou turbulências significativas. Investidores cautelosos se afastaram. Contratos foram suspensos. Clientes exigiram reuniões para reavaliar parcerias. Durante semanas, o futuro da Tavares Tech parecia incerto. As ações na bolsa oscilavam diariamente, refletindo a instabilidade. Funcionários conversavam nos corredores, preocupados com seus empregos. O clima na empresa era tenso, carregado de incertezas. Mas, surpreendentemente, nem tudo foi perdido. Henrique assumiu temporariamente a presidência da Tavares Tech, trabalhando ao lado de Rodrigo para reconstruir a confiança dos clientes e parceiros. Juntos, tio e sobrinho implementaram mudanças significativas. Criaram políticas de transparência, onde antes havia segredos. Abriram canais de comunicação mais honestos com os funcionários, realizando reuniões mensais, onde todos podiam fazer perguntas e expressar preocupações. Focaram em projetos que beneficiavam a comunidade, como programas de inclusão digital em escolas públicas e iniciativas de sustentabilidade ambiental. Estabeleceram um código de ética rigoroso para todos os níveis da empresa. Lentamente, muito lentamente, a empresa começou a se recuperar. Não do jeito que era antes, mas de uma forma diferente, mais sólida, mais ética, mais humana. Rodrigo mudou profundamente, não da noite para o dia, mas gradualmente, como uma escultura sendo trabalhada pelo tempo. Ele começou a frequentar terapia, uma sugestão de Henrique que ele inicialmente resistiu, mas depois aceitou. Ali, no consultório de uma psicóloga chamada doutora Fernanda Lopes, Rodrigo começou a desenterrar camadas de si mesmo que tinha enterrado por anos. Medos de não ser suficiente, inseguranças sobre sua capacidade de liderar, a pressão esmagadora de viver à altura do legado do pai, a dificuldade paralisante de admitir fraquezas, o medo de ser vulnerável e ser rejeitado. Ele chorou muito naquelas sessões. Nas primeiras,
Lutou contra as lágrimas, tentando mantê-las represadas, mas a doutora Fernanda o encorajava gentilmente. Não há nada de errado em chorar, Rodrigo. As lágrimas são a linguagem da alma quando as palavras não bastam. E então ele permitiu. Permitiu que as emoções fluíssem livremente. Descobriu que chorar não era sinal de fraqueza, mas de coragem para enfrentar a verdade. Cada sessão era como descascar uma cebola, removendo camadas e camadas de defesas construídas ao longo de décadas. Rodrigo falava sobre o pai, sobre a pressão de sucedê-lo, sobre o medo de decepcionar. Ricardo Tavares tinha sido um homem íntegro, amado, respeitado, e Rodrigo sempre sentiu que tinha sapatos grandes demais para preencher. Então, ao invés de seguir os passos do pai, ele decidiu criar seu próprio caminho. Um caminho que, percebeu tarde demais, o afastou dos valores que mais importavam. A doutora Fernanda o ajudou a entender que não precisava ser uma cópia do pai, que podia honrar o legado dele sendo autêntico consigo mesmo, e que a autenticidade incluía reconhecer e corrigir erros. Camila também mudou profundamente. Nos últimos meses de gravidez, ela se fortaleceu de maneiras que nunca imaginou possível. Ela aceitou a ajuda de Rodrigo, mas não dependia dela. Ela continuou trabalhando enquanto podia, economizou cada centavo e se preparou meticulosamente para a chegada de Gabriel. Jéssica permaneceu ao seu lado como uma irmã, mais presente do que muitos laços de sangue. Elas montaram o quartinho do bebê juntas, pintando as paredes de azul claro e pendurando móveis coloridos no teto. Instalaram um berço de madeira clara, organizaram fraldas e roupinhas em gavetas, colocaram uma poltrona de amamentação próxima à janela. Camila olhava para aquele espaço e sentia uma mistura complexa de medo e alegria. Medo do desconhecido, do peso da responsabilidade, de estar sozinha em momentos cruciais, mas também alegria, uma alegria profunda e visceral pela vida nova que estava prestes a chegar, pelo milagre que crescia dentro dela, pela chance de amar incondicionalmente e ser amada da mesma forma. Ela conversava com Gabriel todas as noites antes de dormir, com as mãos sobre a barriga. Contava histórias, cantava canções de ninar, fazia promessas. Eu vou te proteger sempre, sussurrava. Vou te ensinar a ser forte, a ser gentil, a ser verdadeiro. E você nunca, nunca vai duvidar do meu amor. Rodrigo começou a visitar Camila regularmente conforme o nascimento se aproximava. No início, os encontros eram tensos e formais. Eles se sentavam em lados opostos da sala, trocando poucas palavras, cada um ainda processando as feridas do passado. O silêncio era carregado, pesado, mas com o tempo as conversas fluíam melhor. Rodrigo perguntava sobre como ela estava se sentindo, se tinha enjoos, dores, desconfortos. Camila compartilhava as novidades das consultas pediátricas, o peso de Gabriel, as medidas, os batimentos cardíacos fortes e saudáveis. Ela mostrava os ultrassons e Rodrigo ficava hipnotizado pelas imagens borradas que revelavam seu filho. Ele ofereceu comprar coisas para o bebê: carrinho, berço, roupas, brinquedos. Camila aceitou algumas coisas, recusou outras. Ela tinha orgulho, não queria parecer que estava dependendo dele, mas também era prática. Sabia que criar um filho sozinha seria difícil financeiramente. Então aceitava o necessário, sempre agradecendo, mas mantendo sua dignidade intacta. Era um processo delicado de construir confiança sobre ruínas, como reconstruir uma casa depois de um terremoto. As fundações estavam abaladas, mas ainda era possível erguer algo novo ali. Um dia de fevereiro, 3 semanas antes da data prevista para o parto, algo mudou. Camila permitiu que Rodrigo sentisse Gabriel chutar pela primeira vez. Eles estavam sentados na sala conversando sobre nomes, quando Gabriel começou a se mexer vigorosamente. Camila fez uma careta. Ele está agitado hoje. Rodrigo olhou para a barriga dela com fascinação. Posso? Ele hesitou. Posso sentir? Camila olhou para ele por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Pode. Ela pegou a mão dele, grande e quente, e colocou sobre sua barriga, logo abaixo das costelas.
Rodrigo sentiu o movimento sob a palma da mão, um chute distinto, forte. Seus olhos se arregalaram e então se encheram de lágrimas. Ele está forte, disse Camila suavemente. Rodrigo não conseguia falar. Ele apenas mantinha a mão ali, sentindo os movimentos do filho. É meu filho, ele finalmente sussurrou, a voz quebrada. Camila assentiu, seus próprios olhos brilhando. É nosso filho. Aquele momento foi um divisor de águas para Rodrigo. Pela primeira vez, a paternidade deixou de ser algo abstrato, uma ideia distante, e se tornou visceralmente real. Havia um ser humano ali, crescendo, preparando-se para conhecer o mundo. E ele seria responsável por proteger, guiar e amar aquela criança. A magnitude disso o atingiu como uma onda. Enquanto isso, Marina seguiu seu próprio caminho de cura e redescoberta. Ela não voltou a falar com Rodrigo, não porque guardasse rancor corrosivo, mas porque precisava seguir em frente sem âncoras do passado. Ela cancelou o casamento oficialmente, enfrentando a burocracia com determinação. Devolveu todos os presentes aos convidados, cada um acompanhado de um bilhete educado mas firme. Vendeu o apartamento que tinham comprado juntos, aquele que deveria ter sido o primeiro lar do casal, e usou o dinheiro para fazer uma viagem longa pela Europa. Marina passou semanas conhecendo cidades que sempre sonhou ver. Caminhou pelas ruas de paralelepípedos de Paris, visitou museus em Roma, sentou em praias de Barcelona, comeu em restaurantes pequenos e autênticos, onde turistas raramente iam. Fez amizades temporárias com outros viajantes. Sentava em cafés e observava as pessoas passarem, absorvendo a energia de cada lugar. Escrevia em um diário todas as suas reflexões, medos e esperanças. Páginas e páginas de autodescoberta. De perdão a si mesma por não ter visto os sinais. De aceitação de que nem tudo acontece como planejamos. Marina descobriu que não precisava de um homem para se definir. Por anos, ela tinha construído sua identidade ao redor de ser a namorada, depois a noiva, de Rodrigo Tavares. A mulher ao lado do homem bem-sucedido. Mas ela era mais do que isso. Ela tinha valor próprio. Era inteligente, talentosa, forte. Tinha sonhos que tinham ficado adormecidos enquanto perseguia o sonho de ser a esposa perfeita. Agora, sozinha em cidades estrangeiras, ela redescobrira quem era e gostava da mulher que estava encontrando. Quando voltou ao Brasil 3 meses depois, Marina estava transformada. Não externamente. Ela ainda era bonita, elegante. Mas havia algo diferente nos olhos. Uma profundidade que não existia antes. Uma segurança que não vinha de validação externa, mas de conhecimento interno. Ela estava mais leve, mais centrada, mais autêntica. Ela começou a trabalhar em uma organização não governamental que apoiava mulheres vítimas de violência doméstica e relacionamentos abusivos. Ali, ela encontrou propósito genuíno. Ela usou sua história para ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de manipulação e a encontrarem força para sair de situações tóxicas. Marina dava palestras em escolas, universidades, empresas. Ela contava sua história sem vergonha, sem se vitimizar, mas sem minimizar a dor. As mulheres na plateia se identificavam. Reconheciam padrões, viam suas próprias histórias refletidas e encontravam coragem. Em uma das palestras, realizada em um teatro lotado em São Paulo, uma mulher na plateia levantou a mão durante a sessão de perguntas. Você já perdoou ele? A pergunta ecoou no teatro silencioso. Marina pensou por um momento antes de responder, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu perdoei por mim, não por ele, porque carregar raiva e ressentimento só me machucava. Era como beber veneno e esperar que a outra pessoa morresse. Mas perdoar não significa esquecer. Nem significa que eu voltaria para ele, ou que o que ele fez foi aceitável. Significa que eu escolhi me libertar daquela dor. Escolhi não deixar que aquela experiência me definisse para sempre. Escolhi seguir em frente. As palavras de Marina ecoaram profundamente. Várias mulheres choraram abertamente. Outras assentiram em concordância, reconhecendo verdades que tinham dificuldade em admitir.
Marina tinha se tornado mais do que sobrevivente. Ela era um farol de resiliência. Gabriel nasceu em uma manhã clara de abril, sob um céu limpo e azul que parecia abençoar sua chegada. Camila entrou em trabalho de parto de madrugada, por volta das 3 da manhã. As contrações começaram suaves, mas foram intensificando gradualmente. Ela ligou para Jéssica, que chegou em 15 minutos, ainda de pijama. Juntas, pegaram a bolsa já preparada e foram para o hospital. Durante o trajeto, Camila respirava fundo entre as contrações, seguindo as técnicas que tinha aprendido nas aulas de preparação para o parto. Jéssica segurava sua mão, oferecendo palavras tranquilizadoras. No hospital, Camila foi rapidamente encaminhada para a sala de parto. A equipe médica era eficiente e compassiva. A obstetra, doutora Andréia, examinou Camila e informou que a dilatação estava progredindo bem. Jéssica ligou para Rodrigo conforme combinado. Ele atendeu no primeiro. Toque. Está acontecendo, disse Jéssica. Rodrigo sentiu o coração disparar. Estou indo. Ele se vestiu apressadamente, quase tropeçando ao calçar os sapatos, e dirigiu pelo silêncio das ruas vazias de madrugada. Chegou ao hospital 40 minutos depois e foi direto para a maternidade. Ele esperou ansioso do lado de fora da sala de parto, andando de um lado para o outro pelos corredores brancos e assépticos, as mãos suadas, o coração acelerado. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele olhava para o relógio constantemente, mas o tempo parecia não se mover. Pensava em Camila, no que ela estava passando. Sentia-se impotente por não poder ajudar. Henrique apareceu também, tendo sido avisado por Rodrigo. O tio ofereceu café de uma máquina automática. Os dois ficaram ali, tio e sobrinho, aguardando juntos em um silêncio nervoso e solidário. Henrique colocou a mão no ombro de Rodrigo. Você vai ser um ótimo pai. Rodrigo olhou para o tio com olhos incertos. Como você sabe? Henrique sorriu. Porque você está aqui. Porque você escolheu mudar. Porque você está disposto a tentar. E isso já é mais do que muitos fazem. Rodrigo assentiu, tentando absorver a confiança que o tio depositava nele. Ele pensava no próprio pai, no tipo de pai que Ricardo tinha sido. Presente, atencioso, amoroso, mas firme. Rodrigo queria ser assim também. Queria que Gabriel crescesse sabendo que era amado incondicionalmente. Quando o choro de Gabriel finalmente ecoou pelos corredores, forte e saudável, Rodrigo sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Era um choro vigoroso, cheio de vida. O médico saiu da sala sorrindo largamente. É um menino lindo. Mãe e bebê estão bem. 3,4 kg, 50 centímetros. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Perfeito. Rodrigo sentiu as pernas tremerem. Henrique o abraçou, batendo nas costas. Parabéns, pai. Rodrigo sorriu através das lágrimas. Obrigado, tio. Por tudo. Rodrigo pediu para ver. O médico o levou até a sala onde Camila estava, agora limpa e organizada. Ela estava deitada na cama, coberta com lençóis brancos, segurando Gabriel nos braços. Ela estava visivelmente exausta, o cabelo grudado na testa pelo suor do esforço, olheiras marcando os olhos, mas sorria. Um sorriso genuíno de felicidade pura e esgotamento satisfeito. Gabriel estava envolto em um coeiro branco, usando uma touquinha azul claro. Seus olhinhos estavam fechados, os punhinhos cerrados, o rosto rosado e perfeito. Rodrigo se aproximou devagar, quase com reverência, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. Camila olhou para ele e seus olhos se encontraram. Por um momento, todas as mágoas, todas as dores, todas as complicações desapareceram. Havia apenas aquele momento, aquele milagre que eles tinham criado juntos. Você quer segurá-lo? Perguntou Camila suavemente. Rodrigo hesitou, subitamente nervoso. Eu não sei se sei como. Não quero machucá-lo. Camila sorriu com ternura. Ninguém sabe na primeira vez. Vem, você vai aprender. Rodrigo estendeu os braços desajeitadamente. Camila colocou Gabriel neles com cuidado, ajustando a posição, mostrando como apoiar a cabeça e o corpo. O bebê era pequeno, leve, mas ao mesmo tempo
surpreendentemente sólido. Rodrigo olhou para aquele rostinho e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Um amor incondicional, absoluto, avassalador. Algo que expandiu seu peito até parecer que ia explodir. Ele começou a chorar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto, caindo sobre o coeiro branco. Camila observava em silêncio, seus próprios olhos marejados, mas sorrindo. "Oi, Gabriel." Rodrigo sussurrou com voz trêmula. "Eu sou seu pai. E eu prometo, eu juro solenemente, que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser um bom pai para você. Eu sei que cometi muitos erros antes de você chegar, mas com você eu vou acertar. Eu vou estar presente, vou te proteger, vou te ensinar, vou te amar incondicionalmente. Eu prometo." Gabriel se mexeu nos braços dele, um movimento pequeno, mas significativo. Ele abriu os olhinhos brevemente, revelando pupilas escuras e curiosas, antes de fechá-los novamente, como se estivesse ouvindo, como se estivesse aceitando aquela promessa solene. Rodrigo beijou a testa minúscula de Gabriel com extrema delicadeza. "Bem-vindo ao mundo, meu filho." Os meses seguintes foram de adaptação intensa para todos. Camila voltou para casa com Gabriel 3 dias depois do parto e começou sua jornada na maternidade. As noites sem dormir. As mamadas a cada 3 horas que transformavam o tempo em algo borrado e confuso. As fraldas trocadas dezenas de vezes por dia. Os choros que ela aprendeu a decifrar. Fome, sono, desconforto, necessidade de colo. Era exaustivo física e emocionalmente, mas profundamente gratificante. Cada sorriso de Gabriel, mesmo que fosse reflexo nos primeiros dias, enchia seu coração de uma alegria indescritível. Rodrigo visitava regularmente, quase diariamente. Ele chegava depois do trabalho trazendo flores para Camila, fraldas, comida preparada para que ela não precisasse cozinhar. Ele aprendeu a trocar fraldas, inicialmente com movimentos desajeitados e muita cautela, mas gradualmente com mais confiança. Aprendeu a preparar mamadeiras na temperatura exata, a embalar Gabriel de forma que o acalmasse, a identificar o que cada tipo de choro significava, a fazer caretas ridículas que arrancavam sorrisos do bebê. No início, era extremamente desajeitado, mas foi melhorando semana após semana. E Camila, apesar de todas as mágoas gravadas em seu coração como cicatrizes, reconhecia o esforço genuíno dele. Ela via a forma como Rodrigo olhava para Gabriel, com amor puro e devoção completa. Via como ele estava tentando, como ele aparecia mesmo quando estava cansado, como ele não reclamava das fraldas sujas ou das noites em claro quando ficava para ajudar. Ela ainda guardava ressentimento pelo abandono, pela dor que ele causou, mas também via transformação. E escolheu dar a ele a chance de provar que poderia ser diferente. Eles estabeleceram uma rotina cuidadosa de coparentalidade. Não eram um casal, nunca seriam. Esse barco tinha afundado irrecuperavelmente. Não moravam juntos, mantinham vidas separadas, mas eram pais. Colocavam Gabriel acima de qualquer desconforto pessoal. E trabalhavam juntos, de forma coordenada e respeitosa, pelo bem dele. Rodrigo assumiu todas as responsabilidades financeiras, sem hesitação ou reclamação. Ele montou um fundo substancial de educação para Gabriel, garantindo que ele pudesse estudar nas melhores escolas, universidades. Pagou por uma casa confortável e segura para Camila em um bairro tranquilo, com jardim onde Gabriel poderia brincar quando crescesse. Garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse. Plano de saúde premium, carro confiável, empregada para ajudar nas tarefas domésticas para que ela pudesse descansar e se dedicar ao bebê. Mas mais importante do que o dinheiro, muito mais importante, ele estava presente emocionalmente. Ele aparecia nas consultas pediátricas, tomando notas sobre vacinas e marcos de desenvolvimento. Ligava todos os dias para perguntar como Gabriel estava, se tinha dormido bem, se estava comendo adequadamente. Mandava fotos e vídeos sempre que passava tempo com o filho, momentos que arquivava cuidadosamente. Certa noite de julho,
Quando Gabriel tinha 3 meses e começava a desenvolver sua personalidade, Rodrigo estava sentado no sofá de sua nova casa, menor e infinitamente mais aconchegante que o apartamento anterior. Ele tinha vendido a cobertura ostensiva da Faria Lima e comprado uma casa térrea com jardim em Pinheiros, algo mais humilde, mas muito mais caloroso. Ele segurava Gabriel no colo. O bebê já conseguia sustentar melhor a cabecinha e seus olhos acompanhavam movimentos. Rodrigo fazia caretas, exageradas tirando a língua, abrindo os olhos enormes, fazendo sons engraçados. E Gabriel ria. Um riso gostoso, gorgolejante, contagiante, que enchia a sala. Rodrigo sentia seu coração transbordar cada vez que ouvia aquele riso. Ele olhou para aquele pequeno ser, tão dependente, tão puro, tão cheio de potencial, e pensou em tudo que tinha acontecido. As mentiras que construiu como muros, as traições que espalhou como veneno, o escândalo que explodiu como bomba, a queda que pareceu interminável. E o recomeço lento e doloroso, mas real. Ele tinha perdido muito, Marina, que merecia muito melhor, a reputação impecável que levou anos construindo, a empresa do jeito que conhecia, poderosa mas desprovida de alma. Amigos que se revelaram apenas interesseiros, mas tinha ganho algo infinitamente mais valioso. Um filho, uma segunda chance que muitos nunca recebem, uma oportunidade de ser melhor, de construir um legado diferente. Gabriel bocejou, um bocejo minúsculo e adorável. Rodrigo sorriu e o aconchegou mais perto, sentindo o peso reconfortante do bebê contra seu peito. Henrique visitava Rodrigo frequentemente, impressionado e orgulhoso com as mudanças que testemunhava. Os dois tinham desenvolvido uma relação genuinamente próxima, mais forte do que nunca. Uma noite de agosto, enquanto tomavam café na varanda da casa de Rodrigo, observando as estrelas raras que conseguiam furar a poluição luminosa de São Paulo, Henrique disse algo que Rodrigo nunca esqueceria. Seu pai estaria extremamente orgulhoso de quem você está se tornando. Rodrigo olhou para o tio com surpresa genuína e vulnerável. Mesmo depois de tudo que eu fiz, dos erros grotescos, da forma como manchei o nome da família, Henrique assentiu enfaticamente. Especialmente depois de tudo. Porque você caiu, Rodrigo. Caiu duro. Mas está se levantando. E está fazendo isso da forma certa, com humildade, com responsabilidade, com coragem. Seu pai sempre dizia que o caráter de um homem não é medido por quantas vezes ele cai, mas por quantas vezes ele se levanta. E você está se levantando. Rodrigo sentiu um nó doloroso na garganta. Eu só queria que ele estivesse aqui para ver Gabriel, para conhecer seu neto, para me orientar. Henrique colocou a mão firme no ombro do sobrinho. Ele está. De alguma forma, em algum lugar, ele está vendo. E está sorrindo. Camila também estava se reconstruindo, descobrindo nova versão de si mesma. Ela voltou a trabalhar meio período quando Gabriel completou 6 meses, deixando-o com uma babá de extrema. Confiança que Rodrigo ajudou a encontrar e pagar. Camila descobriu que era absolutamente possível ser mãe dedicada e ainda manter uma identidade própria, ainda ter ambições profissionais, ainda ter sonhos individuais. Gabriel era sua prioridade máxima, indiscutivelmente, mas ela também era importante. Suas necessidades importavam. Ela começou a namorar novamente depois de 8 meses, nada sério inicialmente. Apenas conhecendo pessoas através de aplicativos, testando as águas cautelosamente. Jantares ocasionais, conversas em cafés. Ela não tinha pressa nenhuma. Não estava procurando desesperadamente por alguém para preencher um vazio. Gabriel preenchia seu coração completamente. Mas ela sabia que merecia ser feliz também, romanticamente. Que merecia amor saudável e recíproco. E que um dia, quando estivesse genuinamente pronta e encontrasse a pessoa certa, ela permitiria que alguém entrasse em sua vida novamente. Mas, desta vez, com olhos bem abertos e limites muito claros. Um ano após aquela noite transformadora e traumática no salão de festas, Camila organizou uma festa íntima para comemorar o aniversário de 1 ano de Gabriel.
Ela convidou Jéssica, que tinha sido rocha inabalável durante tudo. Algumas amigas próximas que ofereceram apoio incondicional. E Rodrigo, obviamente. Henrique também foi convidado, tendo desenvolvido carinho genuíno pelo sobrinho neto. Eles se reuniram no pequeno jardim da casa de Camila, decorado festivamente com balões coloridos azuis e brancos, faixas com o nome de Gabriel, uma mesa repleta de doces e salgados preparados com carinho. Gabriel estava sentado em uma cadeirinha alta especial, usando uma roupinha de festa azul clara adorável, com suspensórios minúsculos. Ele batia as mãozinhas gordas na bandeja da cadeira, animado com toda a atenção, com o barulho, com as cores. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram ao redor. Camila segurava um bolinho decorado com glacê azul, com uma velhinha em formato de número 1. Rodrigo estava ao lado deles, filmando cada segundo com o celular, querendo capturar aquele momento para sempre. Todos cantaram parabéns com vozes animadas e desafinadas. Gabriel olhava fascinado para a chama da vela, os olhinhos arregalados refletindo a luz. Quando a música terminou, Camila ajudou Gabriel a apagar a vela soprando junto com ele. Todos aplaudiram entusiasticamente. Rodrigo se aproximou, a emoção evidente no rosto, e beijou a testa macia do filho com ternura infinita. Feliz aniversário, meu príncipe, meu amor, minha vida inteira. Gabriel olhou para o pai e deu um sorriso banguela radiante, que derreteu completamente o coração de Rodrigo. Ele sentiu os olhos arderem com lágrimas de gratidão pura. Gratidão por aquele momento, por aquele menino, por ter recebido essa segunda chance. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora gradualmente, Rodrigo ajudou Camila a limpar a bagunça alegre da festa. Eles trabalhavam lado a lado em silêncio confortável e companheiro, guardando pratos em caixas, jogando copos descartáveis e guardanapos usados no lixo, recolhendo balões murchos. Quando terminaram, o jardim tinha voltado à normalidade. Camila fez café fresco e os dois se sentaram na pequena varanda dos fundos. A noite estava agradável, com uma brisa suave trazendo o cheiro de jasmim, do jardim vizinho. Eles ficaram ali observando as estrelas poucas, mas brilhantes. Foi um dia maravilhoso, disse Camila, quebrando o silêncio. Rodrigo concordou calorosamente. Foi absolutamente perfeito. Ver ele tão feliz, cercado de pessoas que o amam, não tem preço. Camila o olhou de lado, estudando seu perfil. Você mudou muito nesse ano, Rodrigo. Mudou de verdades profundas. Rodrigo virou para encará-la. Tive que mudar. Senão teria perdido tudo o que realmente importa. Camila balançou a cabeça gentilmente. Não, você escolheu mudar. Poderia ter continuado se vitimizando, culpando outros, fugindo. Mas escolheu enfrentar. E essa é a diferença crucial entre fracasso e crescimento. Rodrigo olhou para ela com intensidade. Eu sei que nunca, jamais vou poder consertar completamente o que fiz. Eu sei que te machuquei de uma forma que não tem volta total. Que quebrei sua confiança de maneiras que deixaram cicatrizes permanentes. Mas eu quero que você saiba, preciso que você saiba, que eu sou profundamente grato por você ter me dado essa chance, por me deixar fazer parte da vida do Gabriel, por não ter desistido de mim quando eu merecia imensamente que você desistisse. Camila sentiu as lágrimas subirem e não tentou contê-las. Eu não fiz por você, Rodrigo. Fiz pelo Gabriel, ele merece ter um pai. E apesar de absolutamente tudo, você está tentando genuinamente ser um. Rodrigo assentiu, engolindo o nó na garganta. Eu vou continuar tentando, todos os dias, pelo resto da vida. Camila limpou as lágrimas delicadamente. Eu sei que vai, eu vejo isso. Os dois ficaram em silêncio por mais um tempo. Não era um silêncio desconfortável carregado de tensão. Era um silêncio de aceitação, de entendimento mútuo, de respeito conquistado através de muito trabalho. Eles nunca seriam um casal. Aquele capítulo tinha se fechado irrevogavelmente, as páginas coladas permanentemente. Nunca teriam aquele final romântico que Camila uma vez sonhou acordada, com um casamento perfeito e família tradicional. Mas eles tinham algo diferente, igualmente valioso. Tinham um filho extraordinário,
Tinham respeito mútuo conquistado através de adversidade. E tinham a certeza inabalável de que, juntos mas separados, poderiam dar a Gabriel uma vida boa. Uma vida equilibrada, cheia de amor abundante, mesmo que viesse de lados diferentes. Marina também estava presente de uma forma inesperada e tocante. Ela nunca conheceu Gabriel pessoalmente, mantendo distância respeitosa. Mas ela enviou um presente cuidadosamente escolhido no dia do aniversário dele. Era um livro infantil ilustrado lindamente, com uma dedicatória escrita à mão em caligrafia elegante. Para Gabriel. Que você cresça em um mundo cheio de verdade, honestidade e amor incondicional. Que você aprenda que erros fazem parte da jornada humana, mas o que define nosso caráter é como respondemos a eles. Com carinho e os melhores votos, Marina. Camila leu a dedicatória várias vezes, sentindo uma onda complexa de emoções. Admiração pela generosidade de espírito de Marina. Tristeza pelas circunstâncias que as conectavam. Gratidão pela mensagem. Ela guardou o livro com extremo cuidado em uma prateleira especial no quarto de Gabriel. Um dia, quando ele fosse velho, o suficiente para entender a complexidade de relacionamentos humanos, Camila contaria a história completa. Não para glorificar ou condenar ninguém, mas para ensinar sobre consequências, responsabilidade, perdão e a capacidade humana de mudança. A vida seguiu seu curso natural. As feridas cicatrizaram gradualmente, deixando cicatrizes que não desapareceriam completamente, mas que doíam cada vez menos. Rodrigo continuou reconstruindo sua reputação meticulosamente, não através de campanhas publicitárias vazias ou declarações vazias, mas através de ações concretas e consistentes. Ele se tornou um pai exemplarmente presente, um empresário mais ético que priorizava a integridade sobre lucros rápidos, um homem mais consciente de suas falhas e ativamente trabalhando para ser melhor. Camila continuou criando Gabriel com amor incondicional e dedicação inquebrantável, sem nunca se esquecer de cuidar de si mesma também. Ela florescia profissionalmente, construía amizades saudáveis, mantinha hobbies, cuidava da saúde mental através de terapia regular. Marina continuou sua jornada transformadora de ajudar outras mulheres, transformando sua dor pessoal em propósito maior. Ela se tornou palestrante reconhecida nacionalmente. Escreveu um livro sobre relacionamentos saudáveis que se tornou best-seller. Encontrou realização profunda no trabalho. E Gabriel crescia. Com cada dia que passava sob o sol brasileiro, ele se tornava mais esperto, mais curioso, mais alegre. Ele aprendeu a rolar, depois a sentar, depois a engatinhar, depois a ficar de pé apoiado, cada marco celebrado com alegria intensa. Ele não sabia da história complicada e dolorosa que levou à sua chegada ao mundo. Ele não sabia das mentiras tecidas como teias, das traições que cortaram como facas, do escândalo que explodiu como trovão. Ele só sabia, com a certeza absoluta que apenas crianças pequenas possuem, que era profundamente amado. Pelo pai que aparecia regularmente com sorrisos e abraços, pela mãe que estava sempre presente, pelas pessoas ao redor dele que o tratavam com carinho. E, no final, talvez fosse exatamente isso que realmente importava. O amor que existe e persiste apesar das imperfeições humanas. A capacidade de recomeçar mesmo depois de cair duramente. A força de escolher ser melhor a cada dia que amanhece. 2 anos após aquela noite dramática no salão de festas que mudou tantas vidas permanentemente, Rodrigo estava em seu escritório renovado, revisando documentos importantes. Era fim de tarde de uma sexta-feira, e o sol poente pintava o céu de laranja intenso, rosa suave e roxo profundo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Camila. Uma foto de Gabriel. Ele estava sentado, no chão do quarto, cercado por uma torre caótica de brinquedos coloridos, rindo daquele jeito solto e genuíno que só crianças conseguem. A legenda dizia: "Ele está te esperando para o jantar. Você vem hoje?" Rodrigo sorriu amplamente, um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos e acendia sua expressão. Digitou a resposta rapidamente. "Já estou indo. Mal posso esperar."
Ele guardou os documentos cuidadosamente, organizou a mesa, pegou a jaqueta pendurada na cadeira e desligou as luzes. Saiu do escritório assoviando suavemente, algo que não fazia há anos, enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, navegando o trânsito, típico de fim de tarde com paciência que não costumava ter. Rodrigo pensou em tudo que tinha vivido. Os altos vertiginosos, os baixos devastadores, os erros grotescos que quase destruíram tudo, os acertos pequenos mais significativos, a jornada de se tornar alguém melhor. Ele não era perfeito, muito longe disso, nunca seria, mas estava tentando ativamente. Todos os dias, acordava e escolhia ser o homem que seu filho merecia ter como pai. O homem que seu próprio pai, Ricardo, teria se orgulhado de chamar de filho. E talvez, no final das contas, fosse exatamente isso que definia uma pessoa genuinamente. Não os erros inevitáveis que cometia ao longo da vida imperfeita, mas a coragem de enfrentá-los honestamente e a determinação inabalável de fazer melhor consistentemente. Rodrigo chegou à casa de Camila e estacionou cuidadosamente. Pegou da mala uma sacola com presentes, um livro novo de histórias para Gabriel, chocolates que Camila gostava e flores frescas, porque ela merecia pequenos gestos de reconhecimento. Caminhou até a porta e tocou a campainha. Ouviu passinhos apressados do outro lado. A porta se abriu revelando Gabriel, agora com 2 anos e meio, correndo com pernas ainda um pouco desajeitadas, mas cheias de entusiasmo. "Papai!" Ele gritou com alegria pura e não filtrada. Rodrigo se abaixou rapidamente e abriu os braços largos. Gabriel pulou neles com confiança absoluta e Rodrigo o ergueu no ar, fazendo-o dar voltinhas enquanto o menino ria alto, aquele riso que era a trilha sonora mais bonita que Rodrigo já ouvira. Camila observava da porta, apoiada no batente, sorrindo com genuína alegria. "Entre. O jantar está quase pronto. Cheira maravilhoso." Rodrigo entrou carregando Gabriel no colo, que não queria ser colocado no chão. A casa cheirava deliciosamente a comida caseira. Frango assado com ervas, arroz com alho, feijão preto temperado, salada, fresca. A mesa estava posta com pratos simples, mas acolhedores. Flores em um vaso no centro. Era tudo simples, mas carregado de calor humano e afeto. Rodrigo colocou Gabriel na cadeirinha especial dele, amarrando o cinto de segurança. Gabriel imediatamente começou a bater a colher na bandeja ritmicamente, empolgado. Eles se sentaram juntos para jantar. Uma família não tradicional, não perfeita segundo padrões convencionais, mas funcional, amorosa, real. Conversaram sobre o dia. Camila contou sobre o trabalho e os progressos de Gabriel na escolinha. Rodrigo compartilhou notícias da empresa e das conversas com Henrique. Gabriel tentava participar da conversa com seu vocabulário em expansão, dizendo palavras soltas e fazendo todos rirem. Era um momento comum, ordinário até, mas perfeitamente extraordinário em sua simplicidade autêntica. Depois do jantar, Rodrigo ajudou a dar banho em Gabriel, uma tarefa que ele tinha aprendido a amar. Gabriel brincava com patinhos de borracha na banheira, espirrando água por todo lugar, enquanto Rodrigo fingia reclamar, mas ria genuinamente. Depois do banho, Gabriel foi colocado no pijama macio, cheirando a sabonete infantil e shampoo de camomila. Rodrigo o levou para o quarto e o deitou na caminha. Gabriel segurava seu ursinho de pelúcia favorito, olhos já pesados, de sono. "Conta a história, papai", pediu Gabriel com voz sonolenta. Rodrigo se sentou na beirada da cama e começou a inventar uma história sobre um dragãozinho corajoso que aprendeu a voar. Sua voz era suave, cadenciada, reconfortante. Gabriel lutava contra o sono, querendo ouvir até o fim, mas eventualmente seus olhinhos se fecharam completamente. Rodrigo terminou a história em sussurros. Beijou a testa do filho com amor infinito. "Te amo, Gabriel. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Dormiu bem, meu príncipe." Rodrigo saiu do quarto silenciosamente, apagando a luz, mas deixando a luzinha noturna acesa. Voltou para a sala, onde Camila esperava com 2 xícaras de chá. Eles se sentaram juntos no sofá,
um espaço respeitoso entre eles. Beberam o chá em silêncio inicial, depois conversaram sobre planos para Gabriel. Escola, atividades extracurriculares, férias, conversaram como parceiros, como copais, como pessoas que compartilhavam a responsabilidade mais importante de suas vidas. Quando a noite avançou e chegou a hora de Rodrigo ir embora, ele se levantou. Camila o acompanhou até a porta. Obrigado por me deixar fazer parte disso, disse Rodrigo sinceramente, por deixar eu estar presente na vida dele. Camila sorriu suavemente. Você não precisa agradecer por estar presente. Para seu próprio filho, Rodrigo. É o mínimo que se espera. Mas eu reconheço que você está fazendo mais do que o mínimo. Está fazendo bem. Rodrigo sentiu o peito aquecer com o reconhecimento. Ele saiu para a noite fresca, entrando em seu carro. Enquanto dirigia de volta para casa pelas ruas iluminadas de São Paulo, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Não era a paz de ter tudo perfeito, mas a paz de estar no caminho certo, de estar construindo algo real, de estar sendo a pessoa que escolheu ser. Quando chegou em casa, entrou, jogou as chaves na mesinha da entrada e foi direto para o quarto. Trocou de roupa, deitou-se na cama e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem ansiedade. Apenas o sono tranquilo de alguém que, finalmente, estava em paz consigo mesmo. E enquanto dormia em outra parte da cidade, Camila checava Gabriel uma última vez antes de dormir. Ela ajeitou o cobertorzinho sobre ele, observou o peito subindo e descendo ritmicamente. Sorriu com amor maternal absoluto. Em outra parte de São Paulo, Marina estava em casa escrevendo o próximo capítulo de seu segundo livro, Transformando Experiências em Sabedoria. E Henrique, na casa que pertencera a seu irmão, olhava para uma foto emoldurada de Ricardo e sorria sussurrando. Ele está conseguindo, irmão. Está finalmente conseguindo. O escândalo que tinha abalado suas vidas tinha se tornado parte do passado. Não esquecido. Nunca esquecido. Mas processado. Aceito. Integrado. E do caos tinha nascido algo novo. Imperfeito. Real. Mas genuíno. Provando que mesmo depois das maiores tempestades, é possível reconstruir. É possível crescer. É possível encontrar redenção não através de palavras vazias, mas através de ações consistentes e amor demonstrado diariamente. E talvez essa fosse a lição mais importante de todas.